O mundo está passando por um momento complicado. Eu tenho abordado aqui no canal assuntos relacionados a- às relações entre homens e mulheres, né? Essas questões relacionadas a casamento, a vida conjugal, a solteirice, se você deve ou não. E, enfim, eu acabei atraindo para o canal bastante MGTOWs. Eu nunca disse que eu era MGTOW. Eu sempre disse, ainda que eu tenha sido um dos primeiros canais a abordar o tema aqui no Brasil, pelo menos que eu tenha conhecimento, foi há anos atrás. Eu tive muitos dos vídeos do meu canal que, enfim, estavam me causando problema, eu tirei eles do público e não são os vídeos relacionados a essa área. Então eu vejo às vezes canal aí falando que o YouTube não gosta de MGTOW. E eu não acho que isso seja tão verdade, porque eu vejo tanto pelo meu alcance quanto pelo olhando para os vídeos que me causaram problema. E os vídeos que me causaram problema foram aqueles que justamente sobre os quais os assuntos sobre os quais eu tenho mais interesse, que é sobre ocultismo, sociedades secretas e teorias da conspiração no geral. E eu acho muito curioso porque eu vejo, às vezes, recentemente teve um canal aí que ganhou 70 mil inscritos em 3 meses, né? Um canal que falando sobre sociedade secreta. E eu assisto o canal, tenho acompanhado o canal, não tem uma informação realmente relevante ali. Eu acho impressionante, então eu acho que isso é o permitido, e pelo visto que é permitido, o YouTube divulga. Enfim, ele alavanca, não sei exatamente o que acontece. Bom, enfim, mérito da pessoa em questão. Mas seja como for, eu nunca disse que eu era mental. E então eu tenho uma noiva. O último podcast, pelo menos da gravação, quando da gravação desse vídeo, você pode ser que eu poste mais pra frente, porque o vídeo de hoje tem bastante links, tem bastante coisa que eu quero abordar, então talvez eu acabe colocando, talvez não, muito provavelmente mais cedo ou mais tarde eu vou colocar lá no meu blog e no meu site pessoal. O meu site pessoal é www.escritonasombras.com, é o site que eu fiz para o meu livro, né? Eu também tenho o domínio.com.br, mas esse eu não estou utilizando mais porque era o site da minha loja, da loja que eu fiz para vender o livro. E como já não estava tendo mais vendas através da loja, eu achei melhor encerrá-lo. Se você se interessa por suspense, sobrenatural, e o meu livro é basicamente sobre isso, eu vou fazer um vídeo daqui a algum tempo, não sei se nos próximos dias ou nas próximas semanas, falando mais ou menos do que é o meu livro, de novo, porque afinal já faz bastante tempo que eu fiz aqueles vídeos, então acho que já está na hora. Mas isso é daqui a uns vídeos aí pra frente. Mas seja como for, eu vou colocar, ainda que não seja o foco, eu também coloco coisas relacionadas a esses assuntos lá. E então eu vou colocar lá esses links aqui, mas no meu último vídeo eu falei, foi com a minha namorada em decorrência do Dia dos Namorados. E basicamente eu abordei onde encontrar boas mulheres, né? Porque existe uma insistência aí de uma galera aqui que fala que não existem mulheres boas. Elas não existem. É da natureza das mulheres não prestar para relacionamentos, né? E eu contesto essa narrativa. Essa narrativa não me parece verdadeira. Eu olho para os dados, olho para as estatísticas, olho para o mundo à minha volta e eu não sei onde essas pessoas vivem. Mas eu vou falar novamente desses dados e vou introduzir os dados relativos ao assunto desse vídeo, que é a virgindade. Então, eu sempre recebo bons comentários, comentários muito úteis, comentários de pessoas que são muito respeitosas, mas eu também recebo uns comentários que. Então vamos lá, eu vou falar um pouco sobre isso.
Por exemplo, teve um perfil aqui que veio como MGTOW Ghost. E basicamente ele flodou o canal com o seguinte comentário: escravoceta kkkk. Tá, primeiro que toda vez que você floda um canal com um comentário, e isso vale pra você também, o G-Dog do Mal, todo vídeo você tá aqui, então eu gosto de que você seja inscrito no canal, mas às vezes eu vou olhar pro negócio de spam e tem comentário seu lá, então é um sinal de que alguma coisa errada você tá fazendo. Então, teve o comentário do G-Dog do Mal, que foi que unicórnios não existem porque podem dizer algo hoje e mudar de ideia amanhã. Então, quer dizer que a habilidade de mudar de ideia torna as pessoas más. Eu também posso mudar de ideia. Homens mudam de ideia. Seres humanos mudam de ideia, né? Então, é só uma questão de o que você considera perene. Você não pode... Se você... É uma questão de análise de risco, como eu sempre digo. Então... Você tenta encontrar uma pessoa que veja na instituição do casamento ou no relacionamento algo perene, algo que realmente vá elevar a sua vida. E aí você torce para a pessoa não mudar de opinião. Eu conheço casais que estão juntos há 40, 50 anos. Ah, mas era uma outra época. Dessa época aqui, a gente vai ter que esperar mais 50 anos. Conheço. Aí vem gente aqui e fala... eu estou casado há 20 anos, 25 anos, 30 anos. Tem gente aqui nos comentários falando sobre isso. Aí você fala, mas era outra época. Aí eu conheço gente que está casada há 10 anos. Ah, era outra época. Aí gente que está junto há 5 anos. Aí você não sabe ainda. Aí, rapaz, aí não tem jeito, não tem jeito. Aí não tem argumento. Realmente, você vai ficar nessa paranoia aí. É uma paranoia. Teve o Gilmar Geraldo Xavier. Gilmar Geraldo Xavier. Quero ver seus vídeos depois da vara de família. Cara, o que eu acho sobre isso? Eu acho que você tá preso nessa visão pequena de mundo que você tem aí, tá? Ou seja, só existe o que você conhece, né? Ou seja, se você só conhece relacionamentos que são ruins, então isso é tudo que existe. A totalidade do que existe é isso, né? Então, eu lamento muito por você. Eu não sou movido por medo, tá? Tem gente, eu falo da análise do risco, né? Então, assim, para mim é uma análise de risco. Eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu quero, né? Não existe outra maneira saudável de fazer, a gente não descobriu. Todos os dados apontam para o fato de que crianças crescem melhor em lares estruturados. Você está rifando quando você se casa, tanto o homem quanto a mulher? Sim, você faz uma análise de risco ali daquele parceiro. Agora, se eu for me guiar por medo, eu não faço nada. Eu já tive negócios, eu já lancei um livro. Se eu for me guiar pelo que deu, não deu certo, então não vou fazer mais nada, é assim que você faz, é assim que você vive sua vida, eu não vou me guiar por medo. Eu vi uma analogia não faz muito tempo, do mundo animal. Porque é aquela ideia. Aquele animal que acaba sendo pego pelos predadores é justamente aquele que fica paralisado de medo. Porque na hora que precisa, ele não tem habilidade de correr. Né? Aquele que fica paralisado de medo. Não faz nada. Não vou fazer nada. Então você desiste de viver. Né? Eu respeito imensamente essa posição. Agora, que enche os pacovar. Vir gente aqui no canal falar esse tipo de coisa pra mim, isso enche, cara. Isso enche realmente. E, bom, enfim. Então, dito isso, né? Vamos ao que interessa. Então, vamos às estatísticas. Porque volta e meia vem gente aqui no canal falando que não existe, que praticamente não existem mulheres virgens, não existem mulheres que tiveram poucos parceiros, e que só existem os virgões, os homens virgões, e é só isso. E quando eu trago as estatísticas de casamento, também é falsa, ou não sei, enfim, é tudo pra... Ou seja, a pessoa analisa os dados, vê o que está à sua volta e resume o mundo àquilo. O mundo é só aquilo que ela está vendo, né? Não importa quantos dados você traga, não importa o que você fale, é só aquilo que ela continua vendo, certo? Então vamos lá.
Primeiro, de novo, a estatística de casamento, porque volta e meia vem gente aqui me encheu os pacová com relação a isso. É assim, no Brasil, você vai olhar na Europa, pela mesma estatística, pelo mesmo dado que eu vou utilizar aqui, os dados na Europa são piores, nos Estados Unidos é pior, entendeu? Então, no Brasil, vamos lá. É em torno de 32% de divórcios em relação ao número de casamentos ao ano. Quer dizer o seguinte, nos últimos anos, 2017, 2016, fica lá em torno de 31%, de 31% a 32% de divórcios com relação ao número de casamentos naquele ano. É bom também a gente considerar que muitos casamentos não estão entrando ou seja, há uma defasagem no número de casamentos nos últimos anos que não se estabilizou ainda, porque são aquelas pessoas que estão em relacionamentos de longo prazo e que não se casaram ou não se juntaram, ou que se juntaram, mas não aparecem nas estatísticas ainda, tá? Então, é aquela história. Na separação, isso fica mais latente. Por quê? Porque depois de 2 anos de relacionamento, se a sua namorada traz pão para sua casa toda semana, todo dia e tudo mais, já é considerado família e aí aparece na separação, tá? Então, tudo bem. Agora, quando você coloca a média acumulada, o Brasil, ou seja, desde que começou a ser medido, gira em torno de 22%, ou seja, mais perto de 20%. Então eu falo, 80% dos casamentos no Brasil ainda ficam de pé até muito tardiamente o final da vida. A média de duração de casamentos aqui no Brasil é de 14 anos. 14 anos. Quando há separação. Quer dizer, as pessoas que se separam, quando você coloca na conta, todas aquelas pessoas que se separaram depois de 5 anos, que é uma boa parcela, e depois aquelas que se casaram depois de 20 anos, 25 anos, a média fica em 14 anos, tá? Então é o suficiente para você levar uma criança até, assim, o fim da pré-adolescência, o início da adolescência na média, tá? Então poderia ser melhor? Poderia. Era 17 anos até alguns anos atrás. Então, assim, os números de casamento aqui são muito bons. Eu sempre comento que na mesma metodologia que chega a 22% aqui no Brasil, 22%, chega na Espanha a 67%. Nos Estados Unidos, a 50%. Claro que com aquela distinção de estados, porque lá a disparidade entre um estado e outro é muito grande, muito grande. No Brasil também existem disparidades, eu vou falar alguma coisa relacionada a isso agora. Mas a gente está aqui para falar de virgindade. Então tem gente que vem aqui e me enche os pacová porque não existe mulher virgem. Então eu vou lá num podcast, eu vou lá em algum lugar conversar com alguém e aí alguém fala, tá, isso daí não existe. A virgindade aqui no Brasil, as meninas já perdem com 12, 13 anos, né? Então vamos lá. Dados recentes mostram que... Vamos primeiro começar pelos dados internacionais, né? No Ocidente. Jovens de 15 a 29 anos estão fazendo menos sexo. Eu já comentei desse dado aqui no canal. Tendo o número de pessoas nessa idade que não fizeram sexo no ano anterior triplicado na última década. Ou seja, se pega nos últimos 10 anos, triplicou o número. Sendo que até 29 anos, prestem bem atenção nesse dado, 29 anos. Os homens para cerca de 30% e as mulheres para cerca de 20%. Aí falam assim, nossa, olha só quantos homens estão ficando mais virgens, mas pouca gente prestou atenção que o número de mulheres também triplicou, né? Também triplicou. O número de mulheres que dizem, olha, não fiz sexo no último ano, até 29 anos, na faixa até 29 anos, também triplicou, tá? No Ocidente inteiro, millennials estão perdendo sua virgindade muito mais tardiamente do que seus pais. Então, vamos lá. Aquela história, você já deve ter se deparado com a estatística de que 12,5% dos adultos na faixa dos 25 anos são virgens.
O que acontece é que esse dado, esse é o número de virgens aos 26 anos. Ou seja, se eu pegar, eu posso ser um cara desonesto e falar para você assim: quando nós olhamos para os adultos na faixa dos 25 até os 25 anos, quando você vê, né, dos adultos lá com 25 anos, você vai ver lá que só 12,5%, ou seja, uma em cada 8 pessoas, né, são virgens quando chegam lá para os seus 25 anos. O que não estão te dizendo é que esse é o número aos 26 anos. Ou seja, não é uma média total de todos desse entorno. É o número de 26 anos. Aí nós vamos continuar aqui. Um estudo norte-americano demonstrou que apenas 44% das adolescentes, mulheres, né, das adolescentes, haviam perdido sua virgindade ante os 58% que haviam perdido 25 anos atrás. Quer dizer o seguinte: se você perguntasse para uma adolescente 25 anos atrás, lá nos Estados Unidos, se ela era virgem, né, 58% iriam te dizer que haviam perdido a virgindade. Quer dizer, mais de 50%, mais da metade das adolescentes perdiam sua virgindade na adolescência, lá nos Estados Unidos. Agora, esse número caiu para 44%, menos da metade. E quando você olha para os garotos, os números não são tão diferentes. Olha só que incrível. Há 25 anos atrás era 69%, ou seja, quase 70% dos garotos já haviam perdido sua virgindade quando chegavam ao final da adolescência. Esse número caiu para 47%. Então, aumentou o número de garotos virgens e o número de garotas virgens, tá? Então, e note que o número de garotas ainda é mais alto do que o de garotos, tá? Só que essa tendência ela vai diminuindo, ela vai se invertendo com o avançar dos anos. Só que, então assim, essa tendência não é nova, tá? Quando comparamos 2002 e 2012, tá? Nós encontramos os seguintes dados. Em 2002, o número de jovens entre 15 e 24 anos que nunca haviam feito sexo de forma alguma, isso incluindo sexo oral, anal e vaginal, tá? Era de 22%, tanto para homens quanto para mulheres. Esse número, em 2012, né, já havia subido para 29% das mulheres e 27% dos homens. Mas tá, aí você tá falando, mas isso é no Ocidente, nos Estados Unidos, e aqui, como que é? Então vamos lá, vamos falar dos dados que realmente importam, que são os dados brasileiros, né? A virgindade aqui do brasileiro, né? Como que é isso aqui? Primeiro a gente tem que estabelecer qual é a média mundial, né? Até os 24 anos. Então até os 24 anos, a média mundial é de 38% da população, ou seja, é bastante gente. Então, quando você chega até os 24 anos, se você chegar lá e colocar num ambiente controlado e perguntar: e aí, você já perdeu sua virgindade? Você é virgem, não é virgem? 38% das pessoas ainda serão virgens. Ainda vão falar: não, olha, sou virgem. No Brasil, esse número é mais baixo, como é no Ocidente no geral. Então você vai olhar aqui na Ásia, a média é mais alta. Nos Estados Unidos também a média é alta, por causa de determinados estados. Mas em alguns outros estados a média é bem baixa. Então você vê que varia muito. Então você vai ver que 25% dos jovens até 24 anos são virgens. É uma em cada 4 pessoas aos 24 anos ainda é virgem. Aí você fala, mas é muito, é só os homens, 50% de homem que é virgem ainda. Esse número é consistente entre homens e mulheres, sendo homens um pouco acima de 25%
e mulheres um pouco abaixo, mas também ainda tudo ali, certo? Então você pode colocar, sejamos generosos, vamos colocar 20% para as mulheres e 30% para os homens, de homens. Então, seja como for, uma em cada 5 mulheres aos 24 anos ainda é virgem, mesmo sendo extremamente conservador com esse número, tá? Outra coisa que talvez possa surpreender um pouco você é que no Brasil o sexo casual não é tão comum quanto parece. Entre jovens até os 29 anos, porque é bom lembrar que dos 25 depois dos 26, a taxa de pessoas virgens cai para quase nada, tá? Então, mas mesmo assim, isso não quer dizer que as pessoas saiam fazendo um monte de sexo. Você vai ver que até os 29 anos, apenas 39% já tiveram um relacionamento de apenas uma noite, né? Ou seja, a maior parte tem aquele relacionamento de conhecer a pessoa e ficar um tempo e sair algumas vezes e faz o sexo, tá? Então, a maior parte da população. Nem todo mundo, se você vive na periferia como eu vivo, nem todo o planeta vai para baile funk. Nem todas as gurias vai para baile funk. Aí assim, das pessoas que fizeram sexo casual, tem alguns dados interessantes. Por exemplo, 20% conheceu na igreja, 20% conheceu no trabalho. Mas ainda assim, você vê ele falar, isso é dentro desses 40%. A maior parte das pessoas, portanto, não fez isso. E a maior parte das pessoas que estão lá na igreja não fazem isso. Mesmo que você vire e fale assim, não, mas a minha igreja é uma putaria, certo? Que já é basicamente a impressão que dá quando você vê algumas pessoas falando. Bom, a gente está tentando trabalhar com números, com dados. Aí eu sei que eu já recebi esse argumento uma vez conversando sobre violência masculina. A guria virou para mim, eu apresentei todos os dados, ela virou para mim e falou assim: olha, eu sei que você está querendo provar aí os seus argumentos com números e dados, mas você tem que se colocar no lugar das mulheres ou das vítimas. Aí você entende como funciona o ratinho aqui dentro. Se você não quer trabalhar com números e dados, se você não quer trabalhar com pesquisas, você fica com achismos, você fica com a impressão que com um quadro que já formaram na sua cabeça. Nem foi você que formou o quadro às vezes. Foi outra coisa. Foi uma coisa que, por exemplo, eu sempre falo, MGTOW não é um termo brasileiro. É uma coisa que veio de fora, de países em que estão em situação estatística muito pior que a gente. Entendeu? As leis, a gente tem que observar as leis? Temos que observar as leis, temos que observar a cultura, que é mais importante do que as leis. Em todas as pesquisas que eu observo, a cultura é mais importante, mais determinante para números de divórcios, e número de casamentos, e promiscuidade e tudo mais, do que as leis. Mas a gente tem que observar os dois, tem que se preocupar com os dois e tudo mais. Então vamos lá, continuando. No Brasil, a maioria das pessoas prefere se conhecer pessoalmente. Os aplicativos são pouco eficazes para conseguir relacionamentos sérios. Então, mais isso daí, tanto para homens quanto para mulheres. Se você quer um relacionamento sério, procurar em aplicativos não é bom. É uma coisa que é uma intuição que a gente tem. Aqui estão os dados. E os casais estão mais felizes com suas vidas sexuais do que os solteiros, tá? Então, quando você vai perguntar o número de casais que está feliz com sua vida sexual, é maior do que o número de pessoas não casadas. E aí nós temos 80% dos casais dizendo que estão satisfeitos sexualmente com suas vidas, estão satisfeitos com suas vidas sexuais, contra 60%. E eu achei muito curioso esse 60% dos solteiros, né? Eu achei curioso esse dado, porque qual é a taxa de casamentos que permanece, que fica aqui no Brasil, no acumulado, em torno de 80%. Vai. Então, vamos ser 75% para os chorões aqui que vêm aqui me encher os pacová.
Vamos colocar 75%. Então, 75% é mais ou menos o que a gente tem aqui de pessoas satisfeitas sexualmente no seu casamento. E com relação ao sexo, né? E aí vem mais um trending aqui no Ocidente inteiro, e o Brasil faz parte, que a virgindade está crescendo para ambos os sexos. Então, quando você, aquele dado que eu apresentei, quando você perguntava 25 anos atrás, você tinha um número, hoje você já tem outro. E isso, a gente ainda está falando de millennials. A geração Z, em uma série de assuntos, ela é mais conservadora. Isso não aborda a questão econômica, mas exclusivamente a questão de costumes. Então, a geração G, ela é mais conservadora nos costumes do que a geração Y, do que a geração dos millennials, tá? Então, imagina quando essa galera chegar aí no final entrar pro mercado sexual, porque não entrou ainda, tá? Então, para você eu separei essas estatísticas aqui, uma outra estatística aqui, que é para que você entenda o que a mídia e a sociedade, e o YouTube faz parte disso, mas o que estão fazendo com você, com o seu cérebro e como que a narrativa é capaz de moldar o mundo em que você vive e te dar a impressão de que é assim que funciona. Então vamos pegar os dados relativos à homossexualidade, pelo menos os dados que nós temos aqui. Então vamos lá. Menos de 5% da população brasileira se diz homossexual, ok? Menos de 5% se diz homossexual. Mas há grupos LGBT, XYZ, sei lá eu, que afirmam que esse número é de 20%. Opa, peraí. De onde que eles tiraram que 20% da população é homossexual? Então assim, o que eles dizem é assim, olha, se você não tem um monte de gente no armário, tem um monte de gente aí que de repente pode ser, mas não sabe, não sei o quê, ou que tem alguma simpatia, tudo bem, 20%. Ainda seria a minoria absoluta da população. Mas o que nós temos até agora é menos de 5%. Tem um estudo que é muito utilizado para embasar esses 20% aqui, que é um estudo que a USP fez em 10 capitais. Tá? E ele apontou que 7,8% dos homens nas capitais se diziam homossexuais e 2,6% se diziam bi. E que para as mulheres esse número era de 4,9% de lésbicas e 1,4% de bi. Esse número aumenta, diminui, enfim. Mas, ou seja, quando você pega essas 10 capitais. Mas repare, esses são os números nas capitais. São as regiões mais liberais nos costumes, mais libertinas, com maior índice de promiscuidade, que as pessoas começam mais cedo, grande cidade. E aí eu acho muito curioso, você vira e fala assim, eu moro numa cidade pequena aqui no Brasil. É onde você mora? Eu moro em Maringá. Hã? Eu moro numa cidade... Eu viro e falo, mas peraí, você tem noção de que você está me dizendo que se referindo a uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes, 300 mil, 500 mil, 600 mil habitantes. Essa faixa já você pega na Alemanha, viaja para a Alemanha ou para os países... Essa é a média das cidades que são consideradas grandes. É só a megalópole do lugar. Então você vai ter mais gente em Berlim. Mas no geral é isso aí. 500 mil habitantes, 600 mil. Estados Unidos é a mesma coisa. As cidades maiorzinhas. Claro que você tem sempre aquelas megalópolis. Como é São Paulo, com 11 milhões de habitantes. Mas 500 mil já é uma cidade de responsa. Já é uma cidade assim com vários índices que vão se aproximando dos índices de... que ficam naquele meio intermediário, né? Entre a cidade realmente campestre do campo, ou seja, com 5 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil habitantes, e até 100 mil, né? Até 100 mil habitantes, vamos colocar assim. Então, quanto maior o número de pessoas, maior o alcance da mídia, maior o alcance da macro-sociedade, maior a capacidade, mais influenciado você é pelos grandes meios
e pelo YouTube, e pelo... Enfim, não pense que o YouTube é diferente, o YouTube promove o que ele quer, e você assiste, se você entrar no em alta, se você procura no em alta, você eventualmente vai se deparar com alguma coisa que está te colocando essa estatística. E é por isso que eu estou trazendo isso daqui. Mas vamos quebrar por cidade, para você ter uma ideia de como isso muda de cidade para cidade e de como, às vezes, aquele ambiente que está à sua volta molda a forma como você enxerga tudo na sociedade. Então vamos lá. População LGBT que, de acordo com esse estudo da USP, tá? Que foi de uns anos aí atrás. Então, a cidade com o maior número de homossexuais do sexo masculino, Rio de Janeiro, com 19,3%. Cara, quase 20% dos homens lá se dizem homossexuais ou bi, de acordo com esse estudo. Quer dizer, 1 em 5. 1 em 5. Você faz ideia? É muita gente, cara. É a minoria absoluta ainda. Mas agora vamos comparar com o segundo colocado nessa pesquisa aqui. Brasília, com 10,8%. Assim, se vira e fala assim, bom, aí o quarto colocado, por exemplo, que é 9,6%, que é Salvador, então Fortaleza é 10,6%, é o terceiro, Salvador 9,6%. Você vira e fala, peraí, mas do primeiro, olha a diferença do primeiro para o segundo colocado, de 19,3% para 10,8%. De 19,3% para 9,6%, que é o de Salvador, que é o quarto colocado, ou seja, é metade. Então, ou seja, você vai em Salvador, a chance, né, é de 1 em 10, mais ou menos. Menos de 1 em 10. Quando você chega no Rio de Janeiro, 1 em 5. Então, se você vive no Rio de Janeiro, você está, estou de acordo com essas estatísticas aqui, tá? De acordo com a USP. E se tiver errado, a culpa é deles. Então, você vai ter a impressão de que a sociedade tem muito mais homossexual do que se você tiver em Fortaleza. Agora, vamos comparar Fortaleza com o 10º colocado, que é Manaus, que é 6,5%. É uma boa diferença, não é? Então, São Paulo, por exemplo, é o 5º colocado. Né? É a cidade com o maior número de casais casados. Né? Mas nessa pesquisa aqui ficou em 5º lugar de homossexuais masculinos. Né? Não é interessante? 9,4%. Então eu vou passar rapidamente por esses números aqui e comentar algumas coisas. Então, o Rio de Janeiro é um caso interessante, porque ele tem 19,3% dos homens se dizendo flexíveis sexualmente, vamos dizer assim, ou homossexual ou bissexual, e fica em segundo lugar na homossexualidade feminina, 9,3%. Brasília, ou seja, no Rio de Janeiro tem bastante mesmo. Em Brasília, pelo menos de acordo com isso aqui, tá? Brasília 10,8%, segundo lugar. E da homossexualidade feminina, 5,1%, é o 7º lugar. Fortaleza, 10,6%, que é o 3º lugar. E também é o 3º lugar em lésbicas, 8,1%. Salvador, 9,6%, 4º lugar na masculina e 5º lugar com 6,3% na feminina. São Paulo é o 5º na masculina, com 9,4%, e o 4º com 7% na feminina, ou seja, aí se inverte com Salvador, né? Um é 4º e 5º, o outro é 5º e 4º, enfim. Belo Horizonte fica com 9,2%, e é o 6º dentre essas capitais aqui, na masculina, e 4,5%, ou seja, o 9º na feminina. Cuiabá com 8,7% e o 7º lugar na masculina, e o último colocado com 2,6% na feminina.
Curitiba com 7,4% e o oitavo lugar na masculina e o sexto lugar na feminina com 5,7%. Porto Alegre com 7,1%, ocupando o nono lugar na masculina e 4,8% ocupando o oitavo lugar na feminina. É engraçado porque a gente fala sempre dos sulistas, né? A gente, né, no brasileiro, tende a fazer piada dos sulistas, mas pelo menos entre as capitais até que nem tanto, né? E Manaus ficou em 10º lugar Manaus é um caso interessante, olha só, para você ver como também a disparidade de homens para mulheres às vezes interfere nas estatísticas. Porque Manaus é dessas cidades com o maior número de lésbicas, com 9,3%. Desculpa. Com 10,2%. Então, o maior número de lésbicas em Manaus, 10,2%. E o menor dessas capitais, né? De homossexuais, de gays, né? Com 6,5%. Então, eu falei tudo isso porque nada contra o homossexual, nada contra a MGTOW, não tem nada contra ninguém. Seja feliz, vai ser feliz, cara. Agora, só não vem me encher o saco, porque o que está ao seu redor transparece uma coisa. Quando você está num lugar, num país com 220 milhões de habitantes, sabe o que é 220 milhões de habitantes? Quer dizer o seguinte, que se, vamos colocar lá, 10% da população seja homossexual. Isso coloca em 20 milhões de pessoas. Você faz ideia do que é isso? É mais do que muito país aí. 5%, você acha que é pouco da população? É enorme. Você vira e fala, não, da população é pouca gente, mas como um conjunto é enorme. E mais um detalhe, você observa que dentro das cidades existe acúmulo, ou seja, essas pessoas vão morar preferencialmente em certos lugares. Aqui em São Paulo, quem vive aqui em São Paulo sabe, olha, tem certos lugares aí que tem mais homossexual do que outros, né? Eles se aglomeram mais ali, né? E eu imagino que seja o caso no Rio de Janeiro também, mas essa é uma tendência no Ocidente inteiro, né? Ou seja, de homossexuais se juntarem ali nos mesmos lugares. Então, se você vive naquele entorno, se você está naquela realidade, então aqui em São Paulo você tem a parada gay, né? Você vira e fala, tá bom, 9,6% dos homens. Ué, numa população de 11 milhões de habitantes, como é São Paulo, é gente pra caramba, cara. 1 milhão de pessoas. É a maior parte da população? Não. Então, quando a gente, voltando para a questão da virgindade, 25% da população aos 24 anos é bastante gente. É bastante gente. É 1 em cada 4 pessoas. Eu vou concluir contando um episódio que aconteceu comigo, porque falam que não existe mulher, você não acha mulher virgem ou mulher. E aqui um detalhe, é bom sempre lembrar que quando a gente fala das estatísticas de casamento, as virgens se saem melhor do que aquelas que têm um parceiro, mas aquelas que tiveram só um parceiro se saem melhor do que aquelas que tiveram 2, e assim por diante. Mas geralmente esses números aqui no Brasil ficam abaixo dos 50%. Quer dizer, a maior parte dos casamentos dessas pessoas vai bem. A Globo, se você for se pautar pela Globo, é que nem essa questão de violência. Se você for se fixar nos casos horrendos, como esse caso do menino Juan aí, né? Horripilante aquele caso, horrível, terrível. Se você for se fixar naquilo, você vai falar, nossa, é o fim do mundo. Quando você olha para os dados estatísticos desse ano, todos os crimes caindo. Mas isso já tinha acontecido em 2018 também. A criminalidade em diversos quesitos caindo. Ou seja, ela tem caído. Ela começou a cair em 2018 e continuou em 2019.
Então, para não falar, é o bolsonarista. Não. Nós estamos falando do ano passado, era o Temer, né? Certo? Se acentuou esse ano e espero que continue. E isso não tem a ver com... Eu só estou dizendo o seguinte, se você for se pautar... Por exemplo, eu lembro uma vez, numa viagem para o Paraná, eu estava naquela região de Vila Velha. Eu e meu pai, nós estávamos fazendo uma viagem lá, havíamos ido visitar a minha irmã, que mora... Enfim, não mora mais aqui em São Paulo. E visitar minha irmã, minha sobrinha e tudo mais. E aí, nós estávamos viajando ali, atravessando o Paraná. E fomos conhecer Vila Velha, lugar fantástico. E aí, eu lembro que nós paramos num posto de estrada, num posto assim, né, de estrada. E aí nós comentamos que éramos de São Paulo. Aí você fala, nossa, mas é muito perigoso lá, né? Quando você olha para as estatísticas, São Paulo é a capital mais segura do país. Mas por que eles achavam aquilo? Por que eles não falaram de Curitiba, que é muito mais perigosa, e nós estávamos indo para lá? Por que quando você olha para as estatísticas, por número de 100 mil habitantes, o número de homicídios lá é maior? O segundo colocado é Santa Catarina, com 12,5%, enfim. Mas São Paulo é a capital mais segura. Mas por quê? Porque quando você olha para os números diretamente, você vira e fala assim, diretamente esses números, né? É bastante gente, porque é uma cidade com muita gente. E, em decorrência disso, você tem equipes de jornalismo focadas aqui em São Paulo. Então, não é muito incomum você ligar no Datena ou ligar naquele programa da Record, Cidade Alerta, ou o que quer que você... O seu programa de Sai Sangue favorito, e você observar que ele cobriu lá 4, 5 assassinatos aqui na cidade de São Paulo, ou mais. E aí você vira e fala, nossa, mas que lugar violento. Eu lembro quando a minha avó veio do interior pra cá, veio nos visitar uma vez, ela tava no carro com meu pai, e aí ela viu crianças brincando na rua, perto da meia-noite. Ela virou e falou assim, nossa, mas não é perigoso, é assim, é? Porque de onde que ela tirou aquela ideia? Às vezes você tá vivendo num lugar mais perigoso do que São Paulo, e vem aqui e fala, nossa, mas aqui é muito perigoso. Aí eu vou lá, eu peguei esse costume anos atrás aí, e vou consultar onde a pessoa mora, o lugar onde a pessoa mora. O número de homicídios por 100 mil habitantes maior do que o daqui. E isso fica mais latente ainda quando você vai para o interior de São Paulo, né? E por aí vai. Né? Então tem lugar, o Brasil é muito grande, o mundo é muito grande para você pegar e reduzir as pessoas à pequeneza do que está na sua visão. Então, eu sempre comento também com relação a esse negócio de divórcio. Sempre comento do meu pai e da minha mãe. Meus pais são divorciados e foram para litígio. E o meu pai se saiu mal nesse negócio, ele não saiu, certo? Isso foi há muito tempo atrás, graças a Deus eu posso falar com uma segurança sem o risco de magoar extremamente nenhum dos dois, né? Mas a verdade seja dita, meu pai não saiu mal naquela relação, certo? E depois meu pai se casou de novo e se separou de novo, ficou com a guarda do meu irmão, né? Enfim, a minha irmã também, mais nova, também morou com ele um tempão. Então assim, as pessoas estão reduzindo a realidade, principalmente os mais jovens que não viveram nada ainda, estão reduzindo a realidade para uma visão pessimista que vai além da conta, só porque aquilo que elas estão enxergando, aquilo que a mídia está colocando para elas, aquilo que o YouTube às vezes joga para elas, né? Porque eu passo de canal masculinista para canal masculinista e canal, e eu vejo muita ênfase no negativo, muita ênfase naquilo que é ruim, muita ênfase. Eu acho importante falar disso, eu falo disso no meu canal, mas você tem que se pegar também naquilo que é bom. A sociedade, nós não vivemos em Sodoma e Gomorra ainda, tá? Vai piorar. Se continuar 30% ao ano de divórcio no decorrer de mais 10 anos, sim, vai aumentar para 30%. Agora, compara isso com 65%, 67% da Espanha. Entendeu? Compara. Lá, sim, faz muito sentido esse negócio. Aqui no Brasil, a gente tem que lutar de forma um pouco diferente. Certo? A gente tem que se prevenir, a gente tem que pegar e falar, olha, não pode chegar essa lei, a gente tem que arrumar essa lei aqui, a gente tem que, olha isso na cultura. Agora, enfim, se apesar de tudo isso,
quer continuar acreditando que toda mulher, que nenhuma mulher presta, né? Também com relação ao dado de infidelidade, eu posso até fazer outro vídeo aqui falando disso, porque também é em torno de 50% na Alemanha. Eu sei da Alemanha porque eu fiz letras português-alemão. E, enfim, lá na Alemanha, você vai lá na Alemanha, dependendo da região também, 50% dos casos de infidelidade feminina, em torno de 50%, né? E só que qual é o índice lá de divórcio? Em torno de 50% também. Então, agora, se você for se pautar pela novela da Globo, 100% das mulheres traem, tá? A novela da Globo, até a mocinha trai porque ela está casada com um cara errado, tá? Porque ela nunca começa a novela e fica até o final da novela com o mocinho. Então todas as mulheres saem passando de mão em mão. Se você vai se pautar por isso, sua vida é horrível, o mundo é horrível. Se você vai se pautar pela Globo, o mundo é horrível. Se você vai se pautar pela narrativa de certas pessoas, o mundo é horrível, né? Apesar que, vou te falar, esse negócio de divórcio também, eu olho pro Rio de Janeiro, o que vocês estão fazendo aí, cara? Porque, tudo bem, é bastante libertinagem que rola aí, porque São Paulo não vai muito bem nessas estatísticas, mas Rio de Janeiro, uma população, você vê que como a cultura local é importante nisso. E sejam felizes, cariocas, sejam felizes, né? Se vocês quiserem fazer surubão lá em Copacabana, eu tenho todo o meu apoio, tá? Eu tô realmente... eu como católico, eu acho que isso vai ser ruim pra vocês, no longo prazo. Eu acho que vocês deveriam tentar reverter essa tendência. Agora, sejam felizes, vocês são... Mas já não é a primeira vez. Eu olho na cidade do Rio de Janeiro, o número de homossexuais é alto. Tanto de gays quanto de lésbicas. Aí você olha para o número de divórcio, é alto. O número de... Então, assim, a virgindade perde mais cedo. Aí você mora no Rio de Janeiro, é complicado, amigo. Ou não, depende depende de qual é a sua praia, né? Então, mas o Brasil não é o Rio de Janeiro, entendeu? O Brasil não é São Paulo, o Brasil não é Brasília, o Brasil não é Belo Horizonte, não é Cuiabá, não é Curitiba, não é Porto Alegre, não é Manaus. O Brasil é muito grande, o mundo é muito grande, né? Então, eu acho que eu já falei bastante. Eu espero que esse vídeo seja útil para você, tá? Eu sei que tem canal grande que a gente inscrita aqui, que é de canal grande, eu fico muito honrado. Vocês que estão aqui há algum tempo, esse canal nunca foi eu nunca imaginei que eu realmente fosse ter muita gente aqui no canal, porque eu tento trabalhar, como disse aquela guria aquela vez naquele debate, eu tento convencer as pessoas com estatísticas e dados, números e dados, e eu não me coloco, né, no seu lugar. Foi assim que me trataram, foi assim que eu me sinto às vezes quando vem gente aqui e me chamar de escravoceta, ou durante todos os anos que eu fiquei apanhando de feminista lá na Letras, nesses debates. E porque o que são os números e os dados perto da sua narrativa, não é mesmo? Então, eu vou ficando por aqui, e se você gostou do canal, de repente dá um joinha aí, se quer um símbolo opressor, eu não sei se é ou não. Então, dá um joinha aí, compartilha se você achou essa informação interessante. Se você quiser utilizar os dados que eu coloquei aqui, eu vou colocar as fontes todas eventualmente ou na descrição ou no meu site. Mas se você quiser valorizar um pouco o meu trabalho, já que eu nunca cobro um centavo de ninguém aqui mesmo, pelo menos me dá crédito. Tá valendo? E é isso. Inscreva-se no canal, clica lá no sininho. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima.